Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um podcast Descompressão Corporativa. Hoje eu estou aqui com uma pessoa muito querida, que eu não vi há algum tempo, mas estou muito feliz que ela esteja aqui com a gente, que é a Ana Paula Hornos. Ela é especialista no despertar do potencial humano, ela é psicóloga clínica, autora, comunicadora, e ela também trabalha com carreira, saúde financeira e atitudes conscientes. Muito obrigada, Ana Paula, por você estar aqui, aceitado o nosso convite. Obrigada a você, Adriana. É um prazer estar aqui. É um prazer falar com o público, né, do podcast. E te ver novamente aqui com muito carinho que eu tenho por você. É uma delícia essa conversa. Muito bom. Bom, e aí me conta isso, né? Porque da última vez que a gente se viu, você era engenheira, trabalhando com finanças. Sim. E agora, trabalhando com questão psicologia, de clínica, carreira, coisa. Me conta como é que foi essa mudança, qual foi o turning point, né? Porque sempre tem, né, uma mudança. Sim, eu continuo sendo engenheira. Claro. Eu era engenheira e continuo sendo. E continua sabendo muito de finanças. Sim, continuo trabalhando com finanças. O curioso, Adriana, é que eu agreguei a psicologia justamente por conta da área financeira. Eu vou contar brevemente aqui minha trajetória, né? Talvez seja curioso alguém que saiu da engenharia e foi fazer psicologia das exatas para ciências humanas, e eu mesma nunca tinha me imaginado fazendo psicologia. E eu sempre fui muito boa em cálculo, em matemática, amava números, planilhas, continuo gostando delas, né? Sim. E comecei a minha carreira como engenheira na área financeira. Então eu trabalhei em planejamento estratégico, acho que você me conheceu por ali. Eu fui diretora de planejamento estratégico, fui CFO de um grupo. Depois eu fiz parte também do conselho de administração de uma empresa de meio ambiente. Comecei uma carreira corporativa na área financeira, na área de planejamento estratégico e negócios, que normalmente é onde vão os engenheiros, né? Os engenheiros que não vão para a área técnica específica da engenharia acabam no mundo financeiro, e era onde eu estava. Num determinado momento da minha carreira, eu decidi empreender, ter uma carreira solo, e comecei um trabalho como coaching financeiro, né? Que nós também nos encontramos ali. E nesse trabalho de coaching financeiro, eu comecei o meu trabalho como se eu estivesse fazendo um depara da vida corporativa que eu conhecia para a pessoa física. Né? Então, eu comecei a trabalhar ajudar as pessoas com orçamento, com planilhas, com organização financeira, metas. Você sabe que até hoje eu uso sua planilha? Ai, que maravilha! É verdade! Muito bom escutar isso. Muito bom mesmo. Eu uso até hoje o controle mensal, é feito com a sua planilha. Ai, que maravilha! Olha só. E já faz muitos anos, né? Faz muitos anos. A antiga secretária que tinha aprendido, ela passou por essa atual, que já está comigo, graças a Deus, há muito tempo, ela é maravilhosa. E aí eu continuo ainda tendo noção dos meus gastos, do meu planejamento com você. Que maravilha, muito feliz de escutar isso. E bom que os ouvintes também podem percorrer esse caminho, acho que né? É muito importante o orçamento mensal, a gente pode até comentar alguma coisa sobre isso. Eu acho ótimo, porque é muito importante mesmo a gente saber no que a gente gasta, nas nossas entradas, estruturar o planejamento de médio e longo prazo. Eu acho que tudo isso é fundamental. Fundamental. E eu imagino que você, agora imagino mesmo, ter ido para a psicologia, porque lidar com dinheiro tem a ver com o psicológico, né? Perfeito, é isso. E foi esse caminho que eu percorri. Então, eu comecei a atender pessoas e percebi logo de cara que dificilmente eu conseguiria ajudá-las, porque elas entendiam tecnicamente o que eu estava dizendo, né? Não é tão complexo entender como montar um orçamento. Sim. Mas a dificuldade mesmo, a grande dificuldade é conseguir seguir aquilo que você gostaria que acontecesse no orçamento, né? Que para a conta ficar positiva, para você ter as suas metas, os seus planos, etc. Essa é a grande dificuldade, a mudança comportamental. É conseguir lidar com as suas próprias emoções frente ao dinheiro e conseguir direcionar seu comportamento para seus objetivos mesmo, né? Conseguir desenhar objetivos, uma estratégia e lidar com as suas emoções frente às frustrações, às dificuldades, aquela flexibilidade que é exigida quando a gente traça um plano.
E na vida corporativa é muito mais racional, vamos dizer assim, né? Você tem ali, também existem, eu acho que a vida corporativa também tem nuances fortes, comportamentais, e você lida já há muitos anos com isso, sabe bem disso, né? Mesmo fazendo um planejamento estratégico numa empresa, existe toda a questão de mudança de cenário e o comportamento humano ali influenciando, mas na vida pessoal isso é muito forte, né? Então, eu vendo isso, eu comecei a fazer vários cursos para lidar com as pessoas em relação ao dinheiro e comecei fazendo mediação de conflitos. Então, sou mediadora certificada antes de ser psicóloga, porque eu lidava com famílias, casais, sócios. Verdade. E o dinheiro não dá nenhuma briga, né? Imagina. Dinheiro provoca muitos conflitos, porque pessoas pensam diferente, de formas diferentes. Eu até escrevi um artigo agora, eu sou colunista do Estadão Investidor, e meu último artigo foi Como Evitar Brigas na Ceia de Natal. Então, se você estiver interessado, tem algum problema em família, 7 dicas ali de como evitar brigas na ceia de Natal. Nas minhas redes sociais também eu publiquei vídeos falando sobre isso. Olha, então, que legal. E dali eu continuei estudando, ampliando, né, o conhecimento humano e sigo, né? Agora é um caminho lindo que eu estou amando fazer na psicologia. E eu faço atendimentos clínicos como psicóloga também. Eu acho que faz todo sentido essa questão do dinheiro, porque assim, o dinheiro Vou remeter aqui até a religião. A religião católica, que no caso é a minha, a gente não aprende desde cedo que o dinheiro é uma coisa boa. É como se, sabe, você cobrar ou ser uma coisa de dinheiro é uma coisa meio esquisita ainda, né? Meio pecado, né? É como se fosse uma coisa não tão bacana. Todo mundo acha que é bom ter dinheiro, mas essa coisa da religião passa uma coisa subliminar. Eu não acho que é bem objetiva, é subliminar. Ao passo que eu tenho muitos amigos judeus, né? Uhum. E uma das minhas melhores amigas também é judia. Então, o que acontece? Eles lidam com o dinheiro de uma forma diferente. Desde criança, eles aprendem a valorizar, como que cuida, como que respeita o dinheiro, né? E aí tem uma coisa que eu acho muito, muito importante, que não só por causa da religião, mas as crenças que nós trazemos, que pode vir disso, né? Eu estou dando uma ideia de que pode ser uma origem, mas como é que lidar com dinheiro? Isso tem a ver com generosidade, isso tem a ver com doação, né? O Freud dizia que como você lida com dinheiro é como você lida também com afetividade. Sim, sim. Né? Então, se uma pessoa é muito sovina, provavelmente ela também não é uma pessoa doadora de afetividade, ela não é solta na afetividade, né? E aí isso tudo vai reverberando na forma com que lida do dinheiro. Claro que tem os irresponsáveis, né? Mas tem também a pessoa que tem uma crença limitada. Sim. Disso. Sim, é verdade. Tem uma pesquisa, você tocou num ponto bem interessante, porque pesquisas a respeito de comportamentos financeiros, elas são recentes, né? Pesquisas mais aprofundadas, elas são recentes e cada vez mais frequentes e cada vez mais ampliadas, né? O primeiro prêmio Nobel de Economia dado a um psicólogo não faz muitos anos, foi para o Kahneman, né? Sim, sim. Ele tem o livro Rápido e Devagar, sim. E ele tem vários artigos científicos, que foi da onde ele, né, ganhou o prêmio Nobel, e tudo isso veio de uma construção do conhecimento de que a economia, ela não funciona de uma forma totalmente racional. Pelo contrário, né? Ela funciona de uma forma irracional, de uma forma emotiva, afetiva. E isso tem que estar sendo refletido nas modelagens econômicas. Nos comportamentos humanos, tem uma primeira pesquisa assim, que foi um marco, que foi de 82, antes do Prêmio Nobel do Kahneman, que é do Yamalcher e Templer, que eles desenharam alguns pilares, algumas atitudes frente ao dinheiro. E eles disseram que são 3 pilares, eles identificaram 3 pilares fundamentais, que seria o poder, o prazer e a segurança. Então, qualquer ser humano, ao lidar com o dinheiro, ele vai passar por esses 3 pilares. Lidar com o próprio poder, com o prazer e com a segurança.
E aí, isso daí é normal, natural, mas pode existir desequilíbrios mediante o grau de ansiedade que a pessoa deposita ao lidar com esses pilares, mediante a história de vida dela, os comportamentos estabelecidos e mediante também a história familiar, né? E que inclui a história religiosa também. Então, você me perguntou que abordagem que eu seguia como psicóloga. Eu trabalho bastante com cognitivo comportamental e o cognitivo comportamental percorre as crenças, né? Então, que crenças as pessoas têm em relação ao dinheiro, né? No que elas acreditam. E as crenças vão certamente influenciar os comportamentos e os resultados que elas obtêm a partir do lidar com o dinheiro. Você citou religiões, então, de fato, algumas religiões estimulam o olhar pelo dinheiro como uma forma pecaminosa, ou, na verdade, elas são interpretações, né? Porque muitas religiões se baseiam na Bíblia, mesmo, né, você citou o judeu, que é do Velho Testamento, mesmo os muçulmanos no Alcorão. Então, várias religiões que estudam e que veem a questão financeira e têm crenças ou interpretações dos livros de base, né, vamos dizer, da Bíblia, por exemplo, interpretações que às vezes levam a distorções do olhar pelo dinheiro. Jesus falou mais sobre o dinheiro do que sobre o amor. Tem mais versículos bíblicos do Novo Testamento falando sobre o dinheiro, patrimônio, bens e terras, do que sobre o amor. Então, o dinheiro é importante e existe um manual até na Bíblia de como lidar com ele de uma forma saudável, mas às vezes as interpretações colocam aí um peso diferente, né? Se a pessoa pensa no dinheiro como alguma coisa má, ela certamente vai evitar ganhar dinheiro. Inconscientemente, ela pode se sabotar, porque ela não quer o mal para si, né? Então, porque eu quero ganhar dinheiro ou muito dinheiro, eu estou me sabotando, né? Ou pessoas que exacerbam no prazer, no poder em relação ao dinheiro. O dinheiro traz poder, traz empoderamento. Você conquista a sua liberdade financeira, tendo reservas, fazendo um patrimônio. Agora, se você exacerba no poder, você pode chantagear, manipular ou cometer corrupções, infrações, né, porque está exacerbando aí no poder ao lidar com o dinheiro. Então, existem muitas nuances aí emotivas, né, relacionadas às crenças. Você falando isso, me vem uma questão que é como que o dinheiro, ele permeia muito mais áreas do que a gente ver, assim, no dia a dia, tendo consciência. Eu acho que é ter consciência. Que é, por exemplo, os relacionamentos pais e filhos. Sim. Como que você lida com dinheiro, quanto você abre mão, quanto que você educa. Os cônjuges, obviamente, na questão familiar, na questão de pares, né? Quando você tem amigos até, porque você começa amizade, todo mundo, sei lá, aos 18 anos, aí as pessoas vão tendo carreiras totalmente diferentes, vão tendo resultados que vão reverberando no financeiro diferentes. Então, são escolhas que você vai fazendo que vai dando um outro caminho para a sua vida, né? Então, como é que você lida com isso? Isso vai nutrindo a pessoa de autoestima, às vezes. Não que a autoestima venha só disso, mas também vem de um resultado positivo. Então, como que ela permeia a qualidade, às vezes, de como eu lido com o dinheiro, vai fazer com que eu tenha qualidade de relações melhores, né? Se eu consigo balancear, ou se eu vou para o extremo e vou para o prazer excessivo, né? Aí a gente tem o ícone disso na minha cabeça, fica aquele Jorginho Guinle, que ele ia gastar tudo até morrer, só que ele morreu um pouco depois do que ele previa, né? Exatamente. Então você passa a vida no hedonismo, gastando, delapidando. E quem, diferente disso, vai construir, porque tem uma questão de segurança. Se você tiver tudo extremado, segurança demais, a pessoa não vive, porque ela está com a segurança demais. Se for prazer demais, tipo do Jorginho, pode ser pernicioso e gastar tudo. Exatamente. Sim. Do mesmo jeito como o poder, como você falou, também é muito ruim, porque você manipula as pessoas, usa as pessoas, né? Como é que você vê todas essas questões aí? São muitas que você colocou aí, né? Várias questões aí, o lidar em família, a questão dos pais, o relacionamento humano, conflitos, amigos, resultados, né? Fazendo só uma parte, eu já entro em alguns deles aí que você citou, mas esse que você comentou da segurança,
Uma pessoa que deposita o fator segurança fortemente no dinheiro pode nunca estar satisfeita. Nenhum dinheiro é suficiente para a pessoa se sentir segura. Ela pode juntar um patrimônio enorme, mas ainda assim não vai ser suficiente para ela se sentir segura. Então, existem muitas questões muitas, aí, né? A gente vê muito isso. Sim. Quando você falou da questão da autoestima, dos resultados, né? O dinheiro, ele é um grande reforçador humano. Então, de fato, ele pode realmente impactar na autoestima, porque aquilo é um resultado, é uma premiação, né? O ser humano é movido, assim, por premiações, por recompensas. Todos os comportamentos humanos são direcionados a algum objetivo, alguma recompensa. E o dinheiro é um grande reforçador. Eu estou fazendo, inclusive, a minha tese de mestrado é ligada ao estudo dos reforçadores. Então, que reforçadores dariam mais autocontrole para a pessoa nas suas escolhas profissionais? É o dinheiro? É a contribuição, são as atividades preferidas, os talentos, é o status social, né? Então, qual é o reforçador que traria maior recompensa de longo prazo e maior autocontrole nas decisões humanas? É a minha fonte de estudo, minha tese, né? E tem algum que você... Então, a gente ainda está... O estudo ainda não foi divulgado, varia de pessoa, mas o que a gente está identificando é que o senso de contribuição e as atividades preferidas, que estão ligadas aos talentos, são aqueles que dão maior o número de escolhas autocontroladas, ou seja, escolhas de longo prazo. A pessoa que é mais conectada aos seus próprios talentos e ao senso de contribuição consegue fazer uma carreira de maior sucesso no longo prazo do que as pessoas conectadas ao status e ao dinheiro. Essas vão ficar atrás das recompensas imediatas e provavelmente vão perder boas oportunidades de construir uma carreira de longo prazo mais parruda, até com maiores resultados financeiros, né? Então, é isso que a gente está identificando na pesquisa e que vai de encontro com a literatura e com o que eu vejo clinicamente no meu consultório, né? Mas isso é muito bacana que você está falando, porque quando a gente pensa na questão do reforço, se a pessoa ela só trabalha por ter dinheiro, ela não se apaixona pelo trabalho, né? Ela tem uma tendência de trabalhar para ter a cenoura lá do dinheiro. Então, se ela não tem, ela vai abandonar isso. Sim. Ela vai abandonar a carreira dela e ela não vai se esforçar. Por exemplo, eu estou há mais de 30 anos fazendo isso, trabalhando com desenvolvimento organizacional, com coaching. Sim. Quando você olha isso, tem momentos na vida empresarial, inclusive dessa área, que tem altos e baixos. Claro. Se você não tem um propósito, se você não acredita que aquilo é realmente algo que agrega valor e que está conectado comigo como pessoa, né? Que eu tenho prazer de estudar e etc., você abandona. Sim. Você vai tentar outra coisa, vou virar franquia de qualquer outra coisa, tal. Não que tenha algum problema das pessoas que montam franquia, não é nada disso. Mas a gente está falando de uma carreira, né? Onde você escolheu ter aquilo e você quer aquele trajeto. Agora, você acha que, por exemplo, essa questão dos jovens hoje, que eles têm menos paciência de fazer uma carreira, assim, que tem esses altos e baixos, aí, né? Preferem mudanças, etc. Você acha que alguns... Não, nunca é unanimidade, tudo que é unanimidade está errado, mas você acha que tem uma maioria, né, que se preocupa mais com essa questão financeira, ou os jovens estão mais indo por causas? Então, Adriana, o meu público eu atendo qualquer tipo de faixa etária, mas eu atendo muitos jovens. Eu atendo jovens e jovens líderes é o meu público principal, né? E eu faço orientação profissional a jovens, tanto começo na escolha da graduação até as etapas que eles vão percorrendo, quando eles começam a se tornar líderes e tudo mais. E o que eu percebo é que os jovens, exatamente isso que o estudo que a gente está fazendo na pesquisa da tese está mostrando também, que os jovens que conseguem reconhecer os seus talentos, aqueles que conseguem entender quais são os objetivos de vida pessoais, que conseguem enxergar o impacto do que eles fazem e da onde eles podem aplicar os talentos deles, são aqueles que conseguem percorrer uma carreira mais bem-sucedida, que tem mais estabilidade nas suas escolhas, mesmo que mudem de trabalho, né, que queiram outras oportunidades, eles conseguem desenhar uma trajetória bem mais consistente.
Quando eu pego uma pessoa no meu consultório, que a pessoa está extremamente conectada ao dinheiro e somente ao dinheiro. Então, qualquer pergunta que você faça, o que você pretende ganhar muito dinheiro, né? Então, sempre, quando a pessoa está extremamente conectada ao dinheiro, essa pessoa, primeiro ela tem um sofrimento enorme, né? A gente identifica uma angústia, um sofrimento, ela se torna muito insatisfeita e ela tem muita dificuldade de desenhar um caminho. Ela tem bastante dificuldade de desenhar o caminho. Então, o meu primeiro passo ao trabalhar com jovens é resgatar os seus talentos. E isso é até uma mensagem que eu posso deixar para os líderes, né, das empresas, aqueles que são de outra geração, ou para os próprios pais que têm filhos em casa, né, e que estejam orientando, reforcem os talentos, né, elogiem os seus filhos, elogiem os seus liderados, identifique, se conecte com o que a pessoa, a essência da pessoa, aquilo que ela é, né? E ajude essas pessoas a reforçarem isso dentro delas. Porque com certeza elas vão trazer melhores resultados para a empresa e com certeza elas vão trazer melhores resultados para a vida delas e o que os pais esperam, né, dos filhos de terem sucesso, serem felizes, com certeza eles serão mais. Tem pais que focam muito no elogio do resultado, né? Então, ganhou o futebol, parabéns, né? Foi bem na prova, ó, que ótima nota. Mas, na verdade, isso se perde no que... Como a pessoa chegou naquela boa nota? Como que aquela criança foi bem no resultado do futebol, né? Quais são... O que ela fez? O esforço que ela colocou, os talentos que ela tem, ela soube trabalhar bem em equipe, ela tem uma boa comunicação, ela é boa de leitura, ela é boa de raciocínio lógico. Quais são os soft skills, né? Que essa criança, esse jovem tem e que às vezes já se perde na família. Então, é raro, né, famílias que elogiam os soft skills, né? A gente é muito mais focado no resultado. Então, a gente elogia o desempenho, né, aquele resultado final, tanto na vida corporativa quanto na vida pessoal, né? E enquanto que a pessoa desempenha quando ela é proprietária dos seus próprios talentos. E o dinheiro é mais um dos resultados, né? Então, e ele é um resultado condicionado, porque ele em si, ele é neutro, ele é apenas uma ferramenta. Quando você condiciona o dinheiro à felicidade, você condiciona o dinheiro ao sucesso, na verdade é um condicionamento isso. E a pessoa ficar conectada só ao dinheiro e esquece do que era a essência, né? Ela se perde aí na trajetória. Também não ter dinheiro é muito sofrido, né? Sim. É muito sofrido. Então, eu acho que tem os dois extremos, né? Sim. Que a vida, ela é proporcionada pelo que você pode fazer. Seja lazer, seja até, às vezes, social. Porque tudo gasta, né? Claro, aprender gasta. Sim, sim. Então, mas eu acho que a gente precisa... No fundo, as pessoas têm medo daquele extremo, né? De estar sem nada, de perder tudo, porque não é uma coisa fácil, né? Eu conheço algumas pessoas que passaram por isso e é uma fase muito sofrida. Sim, ter crescido e perdido. É muito difícil. E, às vezes, conseguir se manter... Bom, a gente vê casos de pessoas que se matam até depois disso, né? Tem vários casos aí que a gente sabe disso. Mas... Tem uma coisa que você estava falando, né, da questão de elogiar os soft skills e de poder... eu acho que isso é muito bacana, você mostrar como que você tem facilidade de comunicação, como que você tem uma congenialidade, né, você se relaciona bem com os outros, etc. Isso é uma coisa que é muito bacana e que a gente tem que incentivar os filhos, etc, né? Obviamente que eu tenho um viés, né? Porque como eu trabalho com teste de personalidade, de orientação vocacional, né? Inclusive, você precisa conhecer alguns nossos que mostram as tendências das pessoas de gostarem mais de algumas coisas. Porque muitas vezes os jovens não se conhecem muito bem. Então, eles precisam, às vezes, fazer os testes para que eles tenham uma autopercepção melhor, né? Das categorias que acontecem, que vão levar você a ter mais sucesso na tua carreira pelo que você é, né? Então, eu sempre estimulei muito minha filha, por exemplo, a se autoconhecer e a conhecer essas questões mais de soft skills, etc. Então, eu acho que, no caso lá de casa, eu acho que ela tem esse reforço em função do que ela se conhece também, né? E aí, nas dificuldades, às vezes, até
não agora que é adulta, mas quando era criança, das dificuldades de escola, onde tinha um perfil muito diferente do colega. Então, por que isso é valorizado? Então, por que aquela determinada coisa é esquecida? Então, você vai dando reforços positivos e a pessoa vai percebendo, não, mas eu sou assim. Isso não tem erro de ser assim. Não tem nenhum problema. Eu só sou diferente. E o que significa ser diferente? Né? E aí isso reverbera em tudo. E usando esses assets, né, que você descobre a seu respeito, para ganhar dinheiro também. Sim, claro, sim. O dinheiro é muito importante, né? O dinheiro é importante, o dinheiro precisa ser falado, o dinheiro precisa ser trabalhado, e ele é uma parcela que ocupa a nossa vida de uma forma bem relevante, né? É que quando eu falo de reforçar os soft skills e a contribuição, né? Quando eu comparei reforçadores, na verdade são aqueles paradoxos, né? Que quanto mais você pensa no próximo, mais as coisas se tornam a você. É verdade. Então, são paradoxos, assim. Quanto mais você está conectado às suas atividades e seus talentos e ao senso de contribuição, mais resultado financeiro você recebe. Então, é um caminho indireto, por tabela. Quando a pessoa fica muito conectada a ganhar aquele dinheiro diretamente e esquece do porquê ela está fazendo aquilo, ela bate cabeça, né? Verdade. Tem um livro do Adam Grant, que é Dar e Receber, que é bem interessante. Ele fez um estudo, né? E ele mostra que as pessoas que se colocam de uma forma incondicional na contribuição, ele fez um estudo com vendedores. Então, os vendedores da pesquisa dele, que se colocavam de uma forma incondicional na contribuição aos clientes, eram aqueles melhores remunerados, porque o cliente sempre voltava, o cliente queria comprar dele, né? Aqueles que estavam sempre no leonino, né? Então, eu quero ganhar vantagem, ganhavam mais na primeira. Aqueles que eram leoninos e queriam ganhar mais, ganhavam mais na primeira vez, mas não tinham consistência, né? O cliente percebia que aquilo ali estava em desvantagem e não retornava. Então, é o paradoxo. Não que a minha mensagem é ganhar dinheiro, claro, mas se você tem um foco maior no seu propósito, a sua contribuição e nos seus talentos, você vai ter melhor desempenho. Inclusive, vai ter mais resistência para enfrentar os momentos de dificuldade. Você mesmo falou, poxa, perder é tão difícil, né? É muito difícil você chegar ao zero. Às vezes acontecem circunstâncias da vida que zera, né? Sim, ou que fica muito negativo até, né? Fica sim. menos que zero, né? Endividado. Sim. Existem circunstâncias da vida que você gostaria de ganhar e deixou de ganhar, ou que perdeu. E a perda, ela é mais impactante no ser humano do que o ganho. Também, sem dúvida. É outra pesquisa relacionada ao dinheiro. Mas se você consegue ter... não sei se você já leu Em Busca de um Sentido, o livro do Viktor Frankl. Do Frankl. Isso, que é maravilhoso. Ele fala, né, que as pessoas que têm um propósito, elas conseguem... Ele viveu no campo de concentração, era judeu, né? E ele foi uma das pessoas vítimas ali. Sim. E ele disse que os sobreviventes eram aqueles que tinham um propósito maior. Então, é isso, né? Até na sobrevivência, na superação e no resultado financeiro de longo prazo, aqueles que sabem para onde estão indo e sabem como fazer e têm felicidade no que fazem, são os que vão ter melhor resultado. E a gente vê muitas pessoas que fazem, por exemplo, uma carreira de alguma coisa que elas estudaram, fizeram, pelo menos isso é muito comum na minha geração, você fez um estudo, porque naquela época, sei lá, a família achava que tinha que ser médico, tinha que ser, sei lá o quê, advogado, engenheiro, sei lá. E aí depois a pessoa percebe que ela tem um hobby que ela gosta muito, e na segunda carreira dela, ou na terceira carreira, ela acaba vivendo do hobby dela. Né? Porque ela sabe que aquilo ali que é exatamente o que você está falando, tem muito prazer. E aí, como ela faz com muita qualidade, com muito prazer, aquilo realmente tem um retorno para ela. E às vezes é uma coisa muito próspera. Não é? Você já ouviu pessoas falando, poxa, eu faço o que eu gosto e ainda ganho dinheiro, né? Verdade. Alguém me paga para fazer isso que eu quero fazer. Verdade. Então, é isso, né? Por que não viver profissionalmente do seu hobby? Na verdade, todos deveriam, né? Aquilo que eu gosto mais de fazer, aquilo que eu sei fazer melhor, é onde eu deveria ganhar dinheiro também, né? Por que não? Então, com certeza. E as pessoas, às vezes, demoram
E ainda essas se encontraram, essas que você comentou, elas se encontram de alguma forma. Mas tem aquelas que passam uma vida inteira, né? Sofrendo. Aquelas que fazem escolhas por pressão, né? Tive a oportunidade, tenho lidado com jovens, uma moça de uma classe social mais vulnerável, a família, ela queria fazer teatro, e a família pressionou muito que fizesse alguma coisa que ganhasse dinheiro, né? Então, na visão da família, as artes não trariam dinheiro e sim outras atividades. E ela foi fazer química, aí não se encontrou, aí foi fazer física, e aí na física ela conseguiu encontrar um projeto que fazia promoção da física através das artes. Olha. E hoje ela está fazendo toda uma trajetória brilhante de ensinar a física através das artes. Então, você vê que ela foi parar lá onde ela gostava e sabia fazer, né? É muito bonito quando isso acontece, ter essa oportunidade. Muito bacana essa história, porque ela, de alguma forma, ela vai juntar. Sim, é isso. Né? O talento dela de uma coisa e de outra. Já juntou, né? Já juntou e tá brilhando. É aí que brilha, né? Porque é difícil você ensinar física da maneira clássica, né? Sim. Então, agora, de uma maneira lúdica, as pessoas absorvem muito mais. Fixam mais, né? Fixam mais, exato. E é isso que ela está se dedicando a fazer. Muito bonito. E ganha dinheiro também. Então... exatamente. Então Conseguiu juntar. Agora, não é fácil. É por isso que a gente ajuda com autoconhecimento, né? Sim, é isso aí, Adriana, é isso. Eu acho que se torna mais difícil porque a gente se perde no caminho, né? Eu acho que a gente vai sendo condicionado. Quando me perguntam sobre mesada, né? Os pais, assim, então, por que não remunerar um filho a cada atividade doméstica que ele faz? Eu dou um dinheirinho porque foi bem na escola, então a mesada pode estar atrelada? A mesada é uma ferramenta educativa, né? Então, no final, assim, nem no limite, nem precisaria dar dinheiro na mão de uma criança, os pais poderiam gerir, né? E gerem a vida financeira da criança ainda. Sim. Mas você faz isso para educá-la. Agora, a minha recomendação é que não atrele o benefício do resultado, do desempenho, ainda na fase infantil, a mesada. Porque a mesada, na minha forma de recomendar, ela é uma ferramenta de organização orçamentária. Então, você vai ensinar a criança a usar bem o dinheiro, a saber poupar, a saber doar também, que é um outro pilar. Então, a organizar a vida financeira dela. No ponto de vista do reconhecimento, ainda a criança não trabalha, né? Ela não trabalha por dinheiro. Então, para que fazer já essa construção, esse condicionamento do resultado, da felicidade, do sucesso, já o dinheiro? Não é necessário, a vida fará isso rapidamente, né? Então, os pais podem deixar isso em separado e estimular com elogios. O elogio é muito mais poderoso do que o dinheiro. Para a criança, a crítica também, a punição, né? E quando a criança consegue, o mais poderoso ainda, é quando a criança consegue incorporar o autoelogio, né? Que seria a autoestima, o senso de autoeficácia, a autonomia. Então, essa construção, sim, os pais precisam dar importância. E não exatamente a recompensa financeira a cada atividade desempenhada. É daí que a gente começa a se perder, né? E se torna difícil. Porque a criança que aprendeu de criança que ela precisa estar atrás do dinheiro, como ela vai conseguir se lembrar que ela precisa ter um propósito no que faz, identificar os seus talentos? O que ela vai buscar é mais dinheiro, né? E aí ela se perde. E a questão da educação financeira, né? Que a gente fala muito que a gente não teve, né? Na escola não ensina, quer dizer, deve ter algumas escolas hoje em dia que até ensinam, mas não era uma coisa comum você ter educação financeira, ou você aprendia de alguma forma, assim, com uma mesada, ou alguma orientação dos pais, ou até vendo como os pais se organizavam, né? Porque não é ensinado, daí a pessoa fica adulta, aí começa a ganhar e não sabe como se controlar. Sim, é verdade, é verdade. A educação financeira ainda está bem incipiente, né? Existem alguns projetos aí caminhando, né? Que o governo também dando estímulo um pouco maior à educação financeira, até no ensino público, mas ainda muito incipiente. E a pandemia, ela também, a questão escolar ficou com outras carências maiores, né? Assim, de base.
Então, aí ainda diluiu um pouco mais esse esforço no sentido da educação financeira. Mas a educação financeira também, né, Adriana, a gente está caminhando aí por um crescimento, até influenciadores digitais, né, a busca da população por mais conhecimento, que é muito positivo isso, mas ainda existem muitas distorções de como se se oferecer educação financeira. Né? E aí talvez o meu caminho eu tenha também passado por isso, porque ensinar educação financeira só tecnicamente não é suficiente. Não é suficiente. Inclusive, tecnicamente, já é complexo, né? Ensinar CDB, LCI, LCA, Selic, daí já são tantas letras, assim, investimentos. Então, tecnicamente, já tem aí uma parcela importante que a pessoa precisa aprender, mas não é suficiente e talvez não seja o mais importante. O mais importante passa dessa construção de vida, né? Das crenças, dos comportamentos, do lidar com o dinheiro, das emoções, dos objetivos de vida. Então, eu falo que são 3 pilares ali, né? Que a gente tem que trabalhar a educação financeira: o técnico, o comportamental e o estratégico. Porque o estratégico também orienta a pessoa, que é o propósito, né? Onde que ela quer chegar? Qual é o meu impacto? Né? E aí, com isso, eu consigo lidar melhor até com o meu orçamento. Porque você quer saber qual é a sua estratégia de vida, olha para o seu extrato, né? Sua fatura do cartão e fala, onde que eu gasto mais? Essa está sendo minha estratégia de vida. Eu estou focando mais na estética, mais na alimentação, mas aonde que está a minha estratégia de vida? Olha para o seu orçamento, para a sua fatura e você vai ver o que você está fazendo. Mas é isso que você quer? Para onde você quer ir, né? Que objetivos você tem? Porque às vezes você só vai na inércia, vai repetindo um padrão. Assim, quando eu me separei há muito tempo atrás, né? 12 anos atrás. Mas quando você se separa, você está acostumada também com uma certa vida. Não só eu, né? Várias pessoas. Que daí você tem que dividir, né? Sim. E aí você tem que remodelar a tua vida também. Porque se você continuar só na mesma toada, isso, obviamente, para uma mulher que é independente financeiramente. Claro que tem mulheres ou homens que não são independentes financeiramente. Estou dando um exemplo aqui de 2 pessoas independentes, né? Que era o nosso caso aqui, os 2 eram. Então, até por isso, mais, você tem que refletir um pouco mais. Porque como você consegue pagar a conta e ele também, claro, você pode continuar exatamente fazendo a mesma coisa, porque você dá conta mesmo, então você vai na toada. No automático, né? No automático. Sim, no automático. E o olhar pelo dinheiro, ele exige reflexão. Exige reflexão. Ele não pode ser no automático, que é exatamente o tema do livro, do rápido e devagar, né? O rápido é o automático. Exatamente. E o devagar é onde está a sabedoria. Pelo menos nas decisões financeiras, porque algumas a gente realmente precisa tomar decisões rápidas, né? Na vida. Sobrevivência e tal, né? Mas ou de algumas decisões muito, mas na verdade práticas, é isso. Mas as decisões grandes, né? Então é muito importante. É muito importante o olhar pelo orçamento. É muito importante que a família tenha um dia, pelo menos, no mês, para organizar as finanças, para fazer o seu plano, para olhar para o que aconteceu e fazer e readequar e para onde eu quero ir. Agora é um momento tão bacana que a gente está, de virada de ano, né? É verdade, para fazer planejamento. Porque as pessoas façam para fazer planejamento, lista de prioridades. Então, com certeza, sim. Tem uma distribuição que eu recomendo sempre, que é o 70, 20 e 10. Então, você da sua receita líquida, 70% você distribui no seu usar. Daí você guarda 20% no poupar e eu recomendo que 10% se pratique a doação. Então, quando você fala de uma separação, aqueles 70% são novos 70%, né? E aí entra a flexibilidade e adaptação. Porque esses 70% eles não são rígidos, eles não são. 70% é um percentual fixo, mas é 70% de um. De quê, né? De qual o tamanho do bolo? O tamanho do bolo, isso. E o bolo, ele às vezes está maior e às vezes ele está menor. E aí existe a flexibilidade. Mas se você constrói uma reserva de emergência, de sonhos, aposentadoria, se você consegue economizar 20% durante bastante tempo, você tem até um colchão para ter maior flexibilidade ou até para passar por um período de adaptação.
né? Onde emocionalmente você ainda não está preparado para aquela flexibilidade, mas aquela sua reserva te sustenta nesse período. E até porque a vida, por mais que a gente planeje, ela não sempre ela anda como a gente planejou. Tem coisas totalmente surpresa na nossa vida, dado aqui recente da pandemia. Sim. Então, tem algumas pessoas que mudaram totalmente o que elas estavam fazendo. Por exemplo, eu tenho uma pessoa que eu conheço que montou um hotel. Na inauguração quase do hotel, do final de 2019, ninguém mais usava hotel. Sim. Tudo bem, agora recuperou, mas hotelaria foi um dos fatores. Sim. Então, como é que você faz? Então, você planejou um monte de coisas que não vão acontecer. Tem outras pessoas que perderam os empregos, tem outras pessoas que prestavam serviço e aquele serviço deixou de existir por causa da pandemia, agora está voltando. Independente também da pandemia, tem questões econômicas, né? E o Brasil não é um país para amadores, né? Principalmente para quem é empresário ou empreendedor, não é brincadeira, né? Porque toda hora tem altos... A gente vive várias oscilações. É. Então, como é que... Às vezes o teu planejamento, ele não sai exatamente, porque tem fatores externos que fazem com que a gente tenha que remodelar ou repensar o teu planejamento. Sim. Isso eu acho que é importante, né? Porque a vida não é linear. Não é linear, e você tem razão, né? A gente vive num país aí com bastante emoção, né? Bastante instabilidade ao longo de toda a história. Inclusive a taxa de juros é um reflexo das instabilidades, né? O quanto ela sobe, desce, etc. Né? A inflação e todas as variações econômicas aí. E as reservas, elas servem para atenuar isso. Né? Então, construção de reserva serve para atenuar essa instabilidade. Então, um empreendedor, ele precisa ter um certo conservadorismo aí no seu empreendedorismo para ter um capital de giro, para fazer um colchão, né? Medir o risco que ele está assumindo no começo do empreendimento dele, né? A vida toda do empreendimento, né? Que a gente não acaba isso, né? Inclusive, esse é outro paradoxo, né? Porque quem consegue fazer caixa, né? As empresas no Brasil que têm mais caixa são aquelas mais duradouras. Então, se você pegar uma avaliação das empresas que estão aí sobre 70, 80, 100 anos aqui no Brasil, as empresas, os grupos tradicionais, são sempre grupos que mantêm o caixa. São poucos os que trabalham extremamente alavancados. E os que sobrevivem por alavancagem são comprados, tem que acontecer alguma coisa aí, alguma operação de salvamento, né? Mas os que permanecem, eles têm o caixa. E o paradoxo que eu ia falar é que cenários de instabilidade, como a gente vive, acabam estimulando as atitudes imediatas. Então, porque nós somos uma sucessão de aprendizados de comportamento, né? A gente desenvolve repertório comportamental. Sim. E uma pessoa que vive num lugar de muita instabilidade, ela desenvolve um repertório comportamental imediatista de sobrevivência. Então, ela está sempre pensando no dia de hoje. Não dá para ter um horizonte de 3 dias, ou de 1 mês, ou de 1 ano, porque eu preciso lutar pelo dia de hoje. E o paradoxo para sobreviver mais aos cenários de instabilidade, os melhores sobreviventes serão aqueles que conseguem ver o longo prazo e se resguardam dessa instabilidade fazendo o colchão. Então, é outro paradoxo, né? A gente aprende na estabilidade a ser imediatista, mas a sabedoria está em ter uma visão de longo prazo, em construir a proteção para conseguir viver nesse cenário de instabilidade melhor. E para isso precisa da reflexão. Precisa da reflexão. E aí, pensando aqui da reflexão de si mesmo, tem um autor que eu gosto muito, que é o Gurdjieff e o Ouspensky, os dois, né? E tem um livro do Ouspensky que ele fala da questão do quanto que a gente é automático, que a gente vive de uma forma mecânica. E que a maioria dos seres humanos nem sabe o que está sendo mecânico. Porque ele, né, você gravou, e aí se você conhece neurociência, na época que ele escreveu isso não se conhecia tanto de neurociência, mas está provado, né, porque o cérebro grava e ele vai repetindo aquilo que ele gravou, porque o cérebro quer salvar a energia, ele não quer ficar fazendo mudanças, né, as pessoas resistem às mudanças.
Então, quantas coisas nós automatizamos, porque até é uma necessidade do cérebro, e a gente não se questiona mais e não sabe mais que aquilo está no automático. E aí você continua repetindo percepções, opiniões, que consequentemente vão te dar uma decisão X ou Y. Então, essa consciência, ela não é uma consciência simples, porque as pessoas pensam que estão tomando decisões autônomas e elas não estão. Elas estão simplesmente no modelo automático que foi criado num determinado momento que talvez nem fosse o contexto atual, que a gente deveria repensar, e a gente acredita que está pensando com uma clareza e aí não está. Isso é muito incrível. É muito incrível, é verdade, é muito incrível. São os vieses cognitivos, né, as heurísticas, que são os modelos que os seres humanos tomam para economizar energia mesmo, é isso, para tomar decisões rápidas. E a gente, essa é a grande construção hoje da economia comportamental, né, de todo o desenvolvimento das finanças comportamentais, da psicologia econômica, todos os estudos estão aí para trazer à tona, para dar clareza a esses vieses e essas heurísticas cognitivas que a gente tem, que são formas de funcionar dos seres humanos, mas que às vezes nos levam a uma tomada de decisão errada e que a gente não percebe. E para gravar esse cenário, estão aí as fake news, as redes sociais, né? Na verdade, as redes sociais, a inteligência artificial, os algoritmos, né, que nos conduzem a enxergar aquilo que a gente quer, né? Então, o viés de confirmação aí, que permanece com as crenças né, que a gente acha que é o que a gente quer, sempre tá certo, e não consegue nem enxergar outra coisa, né? Não tem acesso a ver outro tipo de notícia. No livro do Harari, ele fala muito sobre isso, né? Que é do Homo Deus, que ele fala muito dessa questão de que os algoritmos, a gente precisa, para lidar com os algoritmos, de muito mais autoconhecimento do que antes. Sim. Porque senão eles vão dominar a gente. Então a gente vai ter dois automáticos. Um do algoritmo, que em algum momento ele foi criado e você vai naquela onda, e também de si mesmo, né? Do que eu estou fazendo de poder de escolha, qual é o contraditório, porque eu preciso ter o contraditório para eu refletir. Se eu só tenho as coisas que chegam a mim, que são coerentes com o que eu penso, o que eu quero, eu nunca vou ter o contraditório para refletir. Então é aquela história, né? Eu preciso da polaridade. Da diversidade. Eu só sei que é frio porque eu senti calor. Se eu não sei o outro lado, como é que eu vou entender? Eu só sei quem eu sou quando eu me diferencio do outro, né? Exatamente. Eu preciso do outro, da diversidade, para saber o que eu tenho me assemelha e o que eu me diferencio. Né? Se eu não me deparo com o diferente, nem sei quem sou, né? Eu preciso me diferenciar. E por isso que a gente precisa ir atrás do despertar do potencial humano, né? Porque a nossa potência humana está entre unir razão e emoção, né? Que foi o meu caminho da engenharia e da psicologia. Foi na busca disso e para tentar ajudar as pessoas, né, nesse desenvolvimento. E também para conseguir, porque a inteligência artificial, ela tem uma parcela da inteligência humana. A gente tem uma inteligência... Nossa inteligência, ela é multifacetada. São multi-inteligências, né? Ela não é só uma inteligência lógica, ela não é só uma inteligência de processamento de dados, mas ela tem uma inteligência sensorial, intuitiva, emotiva, né? Inteligência emocional, musical, olfativa. Que são as inteligências múltiplas do Gardner. São as múltiplas inteligências. Do Gardner. E para isso, hoje, para viver num mundo mais desafiador e que potencializou o processamento de dados com uma inteligência artificial, a gente precisa despertar o nosso potencial humano de acessar as múltiplas inteligências e se autoconhecer. E quando a gente pensa na questão das múltiplas inteligências, né? Quando a gente estava falando aqui, tem a lógica, ela acaba sendo, né, sendo muito mais valorizada. Né? E agora a gente tem cada vez mais, embora não seja tão novo as inteligências múltiplas, mas é aquilo que você falou no início, de que algumas coisas do resultado, eles são mais reforçados. Isso tem muito a ver com o tipo de inteligência que a gente valoriza, que é a inteligência mais lógica, mais objetiva e etc. Então, quando
o filho ou apresenta, ou o funcionário apresenta aquela inteligência, a gente dá reforço. E as organizações têm um sistema de recompensa baseado nisso. Sim, é verdade. Então perpetua é cultural, né? É cultural. Antigamente não começou o teste de QI, né? Sim, então, sim. Que seria a inteligência lógica, né? Mas essa é uma faceta. Uma pessoa que só vive de inteligência lógica, ela não se relaciona bem com o próximo, ela não consegue ter a percepção, né, de outras nuances aí. Então, e a cultura muitas vezes reforça a inteligência lógica como a pessoa inteligente. E, inclusive, às vezes, a inteligência individual, né? Quando de talentos, assim, como se uma pessoa sozinha fosse o grande... a gente viu isso no futebol, né? Então, quando você vê talentos, né, individuais só, se não tem uma inteligência coletiva, o resultado não vem. Então, não é nem só a lógica dentro de um próprio indivíduo, mas não é também só um indivíduo que consegue o melhor, né? Então, a melhor inteligência está no potencial, na exploração das múltiplas inteligências e na inteligência coletiva, né? Que é isso que tem a ver... Volto até para os soft skills, porque eu só vou fazer a coletiva quando eu tiver empatia e conseguir reconhecer o outro, conseguir entender a necessidade do outro, conseguir perceber quem é esse outro, mas eu preciso de autoconsciência para fazer isso. Se eu não tenho autoconsciência, eu não vou conseguir fazer o resto. Sim, o primeiro passo é a máscara de oxigênio do avião, né? É, isso aí. É cuidar de si. O primeiro passo é esse. O primeiro passo é se aceitar, né? Aceitar primeiro como eu estou. E como eu estou. Porque quando a gente se auto-reconhece, é mais fácil aceitar, né? Às vezes a gente fica na negação, assim, não é assim que eu tô, eu não quero ser assim. E isso é um mecanismo de negação que não constrói, né? Então, o primeiro passo é esse mesmo. E é uma coisa sem fim. Sim. Isso não tem fim. Que bom, né? Que bom. É uma coisa que não acaba nunca. O autoconhecimento não acaba nunca. Você sabe que todo mundo fala, né? As camadas da cebola, né? Que é o símbolo mais usado para autoconhecimento, que é você sempre tira uma, tem a outra, você tira uma, tem a outra. Sim, é verdade, é verdade. E nessa construção você vai conseguindo construir um caminho, né? De felicidade, de impacto, de entender o porquê, de lidar com a própria angústia da natureza humana. Né? Você falou de felicidade, nem sempre o autoconhecimento traz felicidade, né? Eu fiquei pensando aqui, tem vezes que ele não traz, até é a questão de saber lidar com a dor do vazio existencial. Sim, né? Sim. A natureza humana, ela é uma natureza em si de um vazio existencial, né? Existe uma angústia na natureza humana, na origem. Né? Até porque se conhecer não é tão gostoso às vezes, da dor, né? É um processo. Quando você realmente está entrando no processo de autoconhecimento, não existe um autoconhecimento sem dor. Porque você vai passar pela negação, né? É como o luto também, né? O luto é um processo que começa na negação. Você não quer aceitar a perda, né? Você não quer aceitar que aquela pessoa se foi, ou não precisa ser só o luto de alguém que faleceu, mas o luto de um emprego. Você não quer aceitar aquela perda, né? E o autoconhecimento passa por isso, pelo luto daquilo que você não quer ser ou não quer aceitar que você sente, né? Não quer reconhecer que aquilo... E as compulsões, às vezes, elas são desenvolvidas por aí, né? Sim. Porque para não assumir ou não passar por esse reconhecimento ou esbarrar nesse sofrimento que existe, a pessoa ela se compensa com outras coisas e se descompensa, e muitas vezes aí a descompensação passa pelo financeiro, né? Que a gente tem falado bastante aqui. Mas a partir do momento que você consegue entrar em contato com isso, aí o segundo passo da negação, né, é a aceitação. E aí na aceitação, essa dor ela começa a ser atenuada. Eu acho que daí é o caminho da felicidade. É o processo, né, de estar em contato com esse sofrimento, mas também aceitar que ele existe. E a partir do momento que você aceita, você muda. O Carl Rogers falava isso, não sou eu. Se há um paradoxo curioso, quando eu me aceito, eu mudo.
E tem uma coisa que é, quando você está fazendo esse processo de autoconhecimento, você percebe que várias coisas que você faz são mecanismos que foram criados de defesa num determinado momento da nossa infância ou da nossa vida, onde a gente criou mecanismos de funcionamento, que são esquemas, né, que a psicologia chama muito de esquemas, de modos de atuação, que alguns são decorrentes de traumas, outros não. E aí, quando você está desvendando tudo isso, essas razões das dores que criaram esses mecanismos de funcionamento, elas emergem. E aí você entra em contato de fato, por que de algumas defesas, por que de alguns esquemas que você criou, por que de algumas coisas automáticas. E aí eu consigo escolher, sair do automático e de fato poder escolher qual é o mecanismo que eu quero usar para a minha vida. Como é que eu quero de fato me relacionar com o outro. Mas enquanto eu não desvendar o que está por trás, eu não vou conseguir ter essa escolha. Eu vou continuar automático. Sim. Né? Isso serve para o dinheiro, isso serve para a vida como um todo. Né? E isso não tem como acontecer se você não vai lá e escarafuncha o... Sim, qual é a chance de você ressignificar aquele seu trauma? Exatamente. Se você não tiver em contato com ele, né? De alguma forma não e tem muita gente que fala, não, eu não tenho nada. Então eu não está olhando direito. Sim. Porque todo mundo tem. Todo mundo tem. Você tem filhos? Tenho uma menina, uma moça de 23 anos, médica, está estudando medicina, vai se formar médica. Não, porque quando eu vejo, eu também tenho uma de 25. E aí quando você vê, você fala assim, bom, a gente tem os nossos, mas a gente também causou. A gente não sabe todos que nós causamos, mas com certeza a gente causou. Porque não existe possibilidade de você não causar alguma coisa. Porque o ser humano, ele responde ao meio ambiente. Né? Então, qualquer comportamento que a gente tenha, qualquer um, é uma resposta do meio ambiente. Eu não sou resistente, né? Na linha que eu sigo da psicologia, sou resistente àqueles carimbos. Então, fulano é preguiçoso. Não, fulano, né? O comportamento preguiçoso, né, o comportamento da procrastinação, o comportamento evitativo, ele é reflexo do meio ambiente que a pessoa está, que tem um gatilho, tem uma recompensa, tem um contexto. Então, aquilo que a pessoa faz ou deixa de fazer, ela é reflexo daquela circunstância de vida que ela passa e da construção que ela faz, né? Então, um pouco também para eximir a culpa dos pais, né? Porque é claro que os pais impactam a vida dos filhos, né? Sempre impactarão. E qualquer contexto do ambiente vai impactar a vida de qualquer ser humano, né? E a pessoa, por repetição, ela vai estabelecendo hábitos, né? E vai até construindo a própria personalidade. É claro que existem hábitos mais saudáveis que outros, os pais podem colaborar dando estímulos nesse sentido. Mas não é culpa dos pais ou responsabilidade total dos pais, como qualquer indivíduo resulta, né, no aprendizado dele. Mesmo porque cada um faz a sua própria interpretação. Mas numa mesma família, uma mesma educação, 2 filhos diferentes resultam, né, porque fazem interpretações diferentes também, leituras diferentes dos mesmos estímulos, né? E os pais têm as suas próprias crenças, têm os seus próprios traumas. E o que a gente não pode é ficar no papel de vítima, que é o seguinte, eu faço isso porque meu pai... Não, você já é adulto, então agora está na hora de você se trabalhar para você tirar essa responsabilidade do outro, até porque você está causando também. Sim, quando você coloca a responsabilidade no outro, você perde a sua autonomia, né? Também. E aí o teu protagonismo, né? O protagonismo, porque isso. Você fica refém de alguma coisa que como se fosse um carimbo que aconteceu na tua vida que você não pode mudar, mas você pode. É isso aí. Muito Isso aí. bom. Muito bom. Tem algum recado final para você dar sobre a administração do dinheiro, alguma coisa que você queira falar? Eu acho que é o recado agora eu sei que vai ficar datado aqui o nosso podcast, né? Ele está nas redes sociais disponíveis a qualquer tempo. E a qualquer tempo você pode fazer isso, mas a gente está gravando isso aqui no final do ano e é um momento que pode ser usado para uma reflexão.
né? Reflexão do que está por vir. Então, fazer uma lista das suas atividades, de tudo que você gostaria que acontecesse na sua vida, listar, fazer lista é poderoso, né? Então, fazer uma lista de tudo aquilo que você deseja, fazer o seu orçamento. Então, quais são as metas para o ano de 2023, fazer estimativas, né? Todas as empresas passam por isso no final do ano. O planejamento dos próximos anos ou do ano seguinte, o planejamento do orçamento. É importante na vida pessoal fazer isso. A gente tem contato com as finanças no limite no imposto de renda, né? Em abril. E agora é tempo, né? Em dezembro, final do ano, começo de janeiro, de fazer essa organização financeira. E se conseguir fazer em família, melhor ainda. Porque é uma construção coletiva, né? Que dispara em muitos aprendizados e muito autoconhecimento e conhecimento de quem está ao seu lado. Muito bom que você falou, porque todos nós, nessa época do ano, estamos fazendo planejamento estratégico do ano que vem, o que cada área vai fazer, etc. E no final a gente acaba esquecendo, ou não priorizando o nosso planejamento para o ano seguinte, porque tem o do eu, né? Sim. Que vai executar todas essas coisas da empresa, inclusive. É isso. E a gente acaba não gastando tempo, ou não investindo tempo, né? Melhor dizendo. Para construir o nosso. Então, é muito bem, em todos os sentidos, inclusive. Em todos os sentidos, que é balanço da vida pessoal e profissional, né? Que acho que é algo que todos nós buscamos. Desenhe o balanço. Qual seria esse balanço ideal? Às vezes a pessoa nem sabe o que ela quer, né? Quanto tempo que eu quero ter para minha vida pessoal? Quanto tempo eu quero dedicar à minha vida profissional? O que metas eu espero da minha vida profissional? Listas, né? Prioridades, reflexão, planejamento. Essa é a melhor forma de conduzir aí um ano melhor. Eu gosto muito de quando você fala de lista, porque eu acho que é muito poderosa mesmo. Você materializa, né? E, aliás, eu gosto da lista que é escrita à mão ainda. Pode até ser no computador, mas a minha... também. E aí tem uma coisa que eu sugiro, que são 3 Cs, né? O que eu quero cessar, o que eu quero parar, né? 3 coisas que eu quero parar, 3 coisas que eu quero começar, e 3 coisas que eu quero continuar. Olha aí, é isso. Então, faça a sua lista, priorize e escolha 3. Muito bom. Muito obrigada, Ana Paula, por você estar aqui, por essa aula que você deu aqui de como lidar com dinheiro aqui pra gente. Espero que seja muito útil para todos vocês, né? Muito obrigada e até o próximo Descompressão Corporativa. Obrigada pela oportunidade, obrigada a você que nos ouve.